Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre prisão em flagrante. A prisão em flagrante é uma medida de autodefesa social. É a privação da liberdade de locomoção do sujeito em flagrante, independentemente de autorização judicial. A palavra flagrante deriva do latim flagare, que significa queimar ou arder. É o momento em que o crime está queimando, ardendo, ou seja, o cometimento do delito é evidente e manifesto nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal. As funções da prisão em flagrante são basicamente três: evitar a fuga do autor do crime, auxiliar na colheita de provas e impedir a consumação do crime caso a infração ainda esteja sendo praticada. Fases da prisão em flagrante: captura, condução coercitiva. Em algumas leis, a expressão não se imporá prisão em flagrante, exemplo, aos usuários de drogas, que está na Lei 11.343 de 2006. Será lavrado um auto de prisão em flagrante, mas é possível a captura de condução coercitiva. Ocorridas as duas primeiras fases da prisão em flagrante, a terceira fase, ela se trata da lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Ou seja, será quando as autoridades policiais eles vão proceder com o registro dos fatos ocorridos dessa prisão em flagrante. Devemos chamar atenção aqui para quando você estiver diante de crimes de menor potencial ofensivo, crimes de trânsito, que um condutor de um veículo ele presta socorro a uma vítima, diante de um crime de porte de arma, que seria para o consumo pessoal, você não vai realizar essa terceira fase da prisão em flagrante, e sim o chamado TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Há então o recolhimento ao cárcere, a comunicação e remessa do auto de prisão em flagrante delito à autoridade judiciária competente e, caso o autuado não indique um advogado, que seja direcionado uma cópia integral à Defensoria Pública. Onde não há defensoria, deve-se verificar a existência de um órgão de assistência. Caso não haja, o juiz deverá nomear advogado dativo. A ausência de comunicação à autoridade judiciária ou defensoria pública consiste em causa de ilegalidade da prisão em flagrante, autorizando sim o seu relaxamento. Porém, isso não impede que seja decretada uma prisão preventiva, desde que estejam presentes os seus pressupostos legais. De acordo com o artigo 306 do Código de Processo Penal, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. A nota de culpa é um documento que dá ciência ao preso dos motivos da sua prisão, do nome do condutor e das testemunhas. Deve ser assinado pela autoridade e entregue ao preso, mediante recibo, no prazo de 24 horas a contar da data da efetivação da prisão. Se a nota de culpa não for entregue, o flagrante deve ser relaxado por falta de formalidade essencial. Nota-se que, de acordo com o artigo 12 da Lei 13.869 de 2019, tanto a falta injustificada de comunicação da prisão em flagrante à autoridade judiciária como a não entrega da nota de culpa ao preso no prazo legal configuram crimes de abuso de autoridade. De acordo com o artigo 322 do Código de Processo Penal, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. E o parágrafo único vai dizer que nos demais casos a fiança será requerida ao juiz que decidirá em 48 horas. O sujeito ativo do flagrante se subdivide em dois tipos: o flagrante facultativo e o flagrante obrigatório. O flagrante facultativo é aquele que o povo pode fazer um flagrante. É o exercício regular de um direito.
E o flagrante obrigatório é aquele feito por agentes policiais, aquele que é o estrito cumprimento do dever legal. O artigo 301 do Código de Processo Penal dispõe que qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Sujeito passivo do flagrante. Qualquer pessoa pode ser presa em flagrante, inclusive o inimputável. Porém, o termo técnico utilizado para o inimputável será apreensão. Agora vamos observar as exceções. Uma das exceções a essa regra é o presidente da República, que não está sujeito a nenhuma das hipóteses de prisão cautelar. Nesse sentido, uma observação importante é de que os tribunais superiores entendem que os governadores de estado não gozam de imunidade prisional. Pode a prisão cautelar ser efetuada independentemente de autorização prévia do Poder Legislativo. Chefes de governo estrangeiro e sua família, embaixadores e sua família, funcionários de organização internacional em serviço, como da ONU, por exemplo, gozam de imunidade diplomática. Isso significa dizer que eles não podem ser presos por autoridades no país onde estão desenvolvendo as suas funções, independente de qual seja o delito. No caso do cônsul, por exemplo, ele goza dessa imunidade, mas apenas referente aos atos funcionais. Os magistrados e membros do Ministério Público poderão ser presos provisoriamente e temporariamente. A prisão em flagrante só caberá em caso de crimes inafiançáveis e deverá ser feita a imediata comunicação à chefia. O delegado fará a captura e disponibilizará o preso para que a chefia competente lavre o auto da prisão em flagrante. Como regra, os membros do Congresso Nacional, ou seja, senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, não podem ser presos antes de condenação definitiva, salvo em flagrante de um crime inafiançável, como dispõe o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal. No caso envolvendo o senador Delcídio do Amaral, o STF entendeu pela existência de um crime permanente, visto que antes de ser preso, o senador ingressava em uma organização criminosa, além de estar complicando as investigações. Atenção para o habeas corpus 89.417. O STF entendeu que esta imunidade não é de natureza absoluta, considerando então válida a prisão preventiva decretada pelo STJ ao deputado estadual. Os vereadores não possuem essa imunidade. Para o STF, se no caso concreto estiverem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, esse crime será considerado inafiançável, mesmo que ele não esteja elencado no artigo 323 do CPP. Por exercício da função, o advogado ele só pode ser preso mediante prisão em flagrante de modo inafiançável. Nessa situação, o mesmo terá direito a um representante da OAB, certo? E é importante salientar também, com relação a esse mesmo tema, que o advogado ele só poderá ser preso mediante prisão preventiva e a prisão temporária. De flagrantes, flagrante próprio, perfeito, verdadeiro ou real. O agente está cometendo a infração penal ou acaba de cometer. Artigo 302, incisos 1 e 2 do Código de Processo Penal. O flagrante impróprio, também chamado de quase flagrante, flagrante imperfeito e flagrante real, ocorre quando o agente é perseguido logo após a situação em que se faça presumir que ele é o autor da infração. Assim, esse logo após é um lapso temporal entre o acionamento da polícia, o seu comparecimento ao local e a perseguição imediata. O quase flagrante tem como característica a perseguição ininterrupta. Logo após o crime deve ser considerada a ciência do fato e devem ser tomadas as medidas imediatamente contra o autor do delito.
No que tange o flagrante presumido, que é aquele ficto assimilado, ocorre quando o sujeito é encontrado logo depois do delito com objetos, instrumentos, armas ou papéis que façam presumir ser ele o autor do delito cometido. Está fundamentado legalmente no artigo 302, inciso 4 do CPP e, quando se refere ao logo depois, varia muito de acordo com o delito cometido, de acordo com a gravidade do crime, e quanto ao prudente arbítrio do juiz, variando muito o tempo aceito. O processo penal considera flagrante delito, em seu inciso 1º, como quando a pessoa, o indivíduo, ele está cometendo a ação ou infração penal ou crime naquele momento. Então, ele é pego pelas autoridades e é dado flagrante naquele instante. Ou, no inciso 2º, também ele diz que o autor, ele acabou de cometer a ação, porém, ele não se evadiu do local. Então, ele está por ali e as autoridades chegam e acabam fazendo o flagrante daquele indivíduo no momento. Esse flagrante também é considerado como flagrante próprio. No inciso 3º, o flagrante delito, também considerado como flagrante impróprio, o indivíduo ele é perseguido e ele é encontrado num local que não é o local do crime, e aí logo após encontrado, se ele estiver com o objeto, ele é considerado suspeito, autor do crime, né? No inciso 4º, também chamado de flagrante presumido, é quando o autor ou o indivíduo suspeito, ele não é perseguido, ele não está no local do crime, mas depois de um certo tempo, ele é encontrado pelas autoridades e aí com algum objeto que tenha ligação com o crime, com o acontecido, com a infração cometida. Então, esse indivíduo ele pode ser identificado como autor. Como já diz o nome, é um flagrante presumido. Flagrante preparado, provocado, crime de ensaio ou delito, putativo por obra do agente provocador. Possui 2 requisitos. Primeiro, indução à prática do delito, onde o agente provocador pode ser a polícia ou o particular. O segundo requisito é a adoção de precauções para que o delito não se consuma. Consequentemente, tem-se uma hipótese de ineficácia absoluta do meio, ou seja, o flagrante preparado é uma forma ilegal de prisão do sujeito, por se tratar de um crime impossível. Dispõe o artigo 17 do Código Penal, autorizando assim o relaxamento da prisão do sujeito. De acordo com a súmula 145 do STF, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Nos termos da súmula, a ineficácia do meio deve ser absoluta. Havendo a consumação do crime, ele não é considerado impossível. Antes esperado, não há indução. A autoridade policial sabe da ocorrência de um crime e espera para efetivação da prisão, ao contrário do flagrante preparado, onde não há a figura do agente provocador. A prisão é ilegal, ou seja, há um relaxamento na prisão. Enquanto, no flagrante esperado, a prisão é legal, é homologada pelo juiz e o agente responde pelo crime a depender do caso. A observação a ser feita é a venda simulada de drogas, no qual o policial executa o flagrante no momento que ele simula a compra da droga. Em relação ao verbo vender, é flagrante preparado, pois a indução pelo policial. Porém, como crime é de ação múltipla ou de conteúdo variado, o agente do delito responde nas modalidades de trazer consigo, guardar ou outros, desde que a posse da droga seja pré-existente à ação da autoridade policial. O flagrante prorrogado, também conhecido como diferido, retardado ou de ação controlada, nada mais é do que um retardamento da intervenção policial, no qual permite que a prisão ela seja feita em um momento mais oportuno do ponto de vista da investigação criminal, à espera tanto de um maior número de envolvidos quanto de novas provas.
Um exemplo acerca disso é a droga identificada no raio-x de um aeroporto, bem como a prisão realizada em um momento futuro, no qual viabiliza capturar os elementos da organização para o tráfico. 11.343 de drogas e a Lei 9.613 de lavagem de capitais, se tem a necessidade de ter uma autorização judicial para que possa ocorrer um flagrante prorrogado. Já a Lei 12.850, que fala sobre organizações criminosas, é dispensável essa autorização judicial, pois ela também é conhecida como ação controlada. Bom, vamos falar agora a respeito dos vários flagrantes nas espécies do crime. A primeira delas são os crimes permanentes, são aqueles que se prolongam com o tempo. Está previsto no artigo 303 do Código de Processo Penal. Os exemplos a gente tem sequestro, ocultação de cadáver e também drogas em depósito. A segunda turma do STF implementou um HC no qual dizia que o policial não pode entrar na casa das pessoas sem um mandado judicial ou por alguma razão que faça acontecer. Um exemplo a gente tem quando os policiais passam numa casa e percebem aquele cheiro de maconha. Nessa hipótese, ele pode sim entrar na casa e averiguar o ocorrido. Na visão do doutrinador e professor Nicoliti, ele visa o flagrante, que é a visibilidade material do crime, devendo haver um mínimo de aparência perspectiva ao sentido no que se refere ao artigo 302 do Código do Processo Penal. O artigo 302 diz: considera-se em flagrante delito quem, inciso 1º, está cometendo a infração penal, 2º, acaba de cometê-lo, 3º, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ator da infração. Inciso 4º, é encontrado logo depois com os instrumentos, armas, objetos ou papéis que faça presumir ser ele ator da infração. Quando se ingressa em uma residência, se o mínimo de visibilidade do delito, há a violação do domicílio e a sobreveniente apreensão de droga passa a ser ilícita. Artigo 5º, inciso 11 e inciso 56 da Constituição da República Federativa do Brasil. Inciso 11. A casa é assílio inviolável do indivíduo. Ninguém dela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante, delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. O inciso 56 da Constituição Federal diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E ainda cita também o artigo 157 do Código do Processo Penal, que diz: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. O que autoriza o ingresso do domicílio é a percepção do cometimento do crime, o flagrante, e não simples cometimento sem que ninguém perceba pelos sentidos. Crimes habituais. Exemplo: casa de prostituição, artigo 229 do Código do Processo Penal, que diz: a acarreação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, entre as pessoas ofendidas, sempre que divergerem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Prevalece não ser possível a prisão em flagrante. A prisão em flagrante é um fato único, é um crime habitual, depende a comprovação da reiteração dos atos, comprovação esta que não pode ser feita na hora da prisão em flagrante. Com base na hermenêutica jurídica, percebe-se que o artigo 301 e 302 do Código de Processo Penal não faz nenhuma distinção sobre a prisão em flagrante nos crimes de ação penal pública condicionada ou ação penal privada. Ou seja, é possível a prisão em flagrante.
Todavia, é importante ressaltar que para que seja lavrado o auto de prisão em flagrante, que é uma das primeiras fases para a abertura do inquérito policial, é necessário a requisição, requerimento ou representação do ofendido para dar procedibilidade no inquérito. Nos crimes formais em que há uma consumação antecipada, como por exemplo a corrupção passiva, é possível a prisão em flagrante, que deve ocorrer enquanto o sujeito estiver em situação de flagrância, ou seja, no cometimento do crime, e não no momento de exaurimento do delito. Apresentação espontânea do agente. Apesar dos artigos 317 e 318 não mais tratar sobre o assunto, entende-se que a apresentação do agente impede prisão em flagrante porque o agente não está em situação de flagrância. Esse entendimento sobre a lei, os artigos 317 e 318 se deu por causa da lei 12.430 de 2011, que foi a lei que colocou esses artigos com a ideia de legislar sobre prisão domiciliar. Contudo, não impede a decretação da prisão preventiva presentes os requisitos ou estabelecidos pelo juiz, outra medida cautelar alternativa à prisão. Ou seja, quando o agente apresenta de forma espontânea, ele não pode ser preso de forma flagrante, mas pode ser cuidado de forma preventiva ou com medida cautelar alternativa à prisão. A lavratura do auto de prisão em flagrante delito é a atribuição do delegado de polícia judiciária. Isso está relacionado na captura do agente, onde ele foi capturado, e não com o local do crime. Se caso esse agente for capturado em um determinado local, onde não há autoridade para lavrar a PFD, encaminha-se este para o mais próximo. Se o crime for tipificado no Código Penal Militar, a autoridade competente será o oficial militar designado para a função. De acordo com o artigo 308 do Código de Processo Penal, não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuada a prisão, o preso será logo apresentado à do lugar mais próximo. Condutor é a pessoa responsável pela apresentação do preso à autoridade policial, podendo ser um particular. Não é necessário que ele tenha presenciado a prática do delito, sendo que é o primeiro a ser escutado pela PFD. Testemunhas. Para a lavratura do auto de prisão em flagrante em delito, são ouvidas duas testemunhas. A jurisprudência aceita o condutor como uma testemunha, desde que ele tenha presenciado o crime. Caso não haja nenhuma dessas duas testemunhas que presenciou o fato delituoso, deve-se providenciar duas testemunhas que tenham presenciado a entrega do preso à autoridade policial. Não é necessário curador especial para o menor de 21 anos, mas a doutrina pacifica essa necessidade para o silvícola não adaptado e para o preso com perturbação mental. Relaxamento da prisão em flagrante pelo delegado é quando o delegado não valida a prisão em flagrante. Isso pode ocorrer nas seguintes hipóteses: na ausência de suspeita fundamentada, quando há suspeita, mas ela não apresenta fundamentos concretos que justifiquem-a. Nos casos de prisões irregulares, que são aquelas prisões que vão contrário ao que está estabelecido na lei. E o delegado, como autoridade administrativa, ele tem a capacidade de decisão, podendo prescrever ou não o auto de prisão em flagrante. Quais as medidas a serem adotadas pelo magistrado após o recebimento da autoprisão em flagrante e delito? Primeiramente, precisamos ter em mente que a detenção ela é uma medida excepcional. Porém, na medida que o juiz ele recebe essa prisão em flagrante e delito, ele deverá observar todos os ditames previstos no ordenamento jurídico e, ao detectar a ilegalidade da prisão, ele irá decretar o relaxamento. Vocês podem observar isso no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. Porém, o ato do magistrado ele não deve impedir a impetração de medidas cautelares de natureza pessoal,
tampouco a prisão preventiva, desde que se observe todos os ditames legais, todos os pressupostos presentes tanto na Carta Magna quanto na legislação penal vigente. Converter a prisão em flagrante legal em preventiva quando os presentes requisitos estão no artigo 312 do CPP e se revelar insuficiente as medidas cautelares diversas da prisão. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança, acumulada ou não com uma das medidas cautelares diversas da prisão. De acordo com o conhecimento, não existe prisão cautelar obrigatória, de modo que, mesmo em crime hediondo ou qualquer outro inafiançável, poderá o juiz conceder liberdade provisória mediante fiança. É interessante notar que o legislador, quando quer dar tratamento mais rígido a uma infração, se vale do expediente de vedar a concessão da liberdade provisória mediante o pagamento da fiança. A prisão em flagrante. Até a entrada da Lei 12.493 de 2011, ela era considerada de medida cautelar. Ou seja, o juiz não necessitava analisar os requisitos da prisão preventiva. Então o indivíduo poderia continuar preso durante todo o curso do processo criminal. Com a nova lei e diante de uma prisão em flagrante legal, o juiz ele tem duas possibilidades: converter em preventiva, que é uma espécie de prisão cautelar, ou conceder uma liberdade provisória, que tem uma natureza jurídica de medida cautelar. E também é verificada a natureza pré-cautelar, que antecede de uma das duas medidas cautelares e após é examinada e mantida pelo juiz. Então, a prisão em flagrante, ela se torna cautelar e jurisdicional. Em concordância com o artigo 304, parágrafo 4º, em caso de prisão em flagrante, devem constar na lavratura se existem filhos. Se a resposta for sim, deve informar seus nomes, suas idades e se possuem alguma deficiência. A pessoa que foi presa também tem que nomear algum indivíduo que poderá ser, eventualmente, o responsável pelos cuidados dos filhos. Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o que é a prisão preventiva. Essa prisão, ela é uma prisão cautelar, que só pode ser expedida pelo juiz competente da área e pode ser feita também a qualquer momento na investigação do processo. Para haver essa prisão, precisa ter indícios e crimes constatados que realmente tenham acontecido. E por que existe essa prisão? Porque, devido ao processo legal, às vezes há interferimentos e ficam insustentáveis a forma como manter a investigação, e isso atrapalha o processo. O artigo 311 do Código de Processo Penal diz que, em qualquer parte da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação de autoridade policial. Mediante o que estabelece o artigo 311 do Código de Processo Penal, em relação à prisão preventiva no inquérito policial, o delegado de polícia, como autoridade policial, pode solicitar ao juiz prisão preventiva nos casos de crimes que não admitem prisão temporária. Bom, no curso do inquérito policial, a prisão preventiva ela será possível através da conversão do flagrante, onde a autoridade judiciária, dentro dos moldes da Lei 12.403 de 2011, ela deverá homologar de fato o flagrante ou soltar o sujeito para que futuramente ele possa responder o processo em liberdade. A prisão preventiva pode ser decretada a qualquer momento do processo judicial, inclusive após o encerramento da instrução criminal. Antes da Lei 13.964 de 2019, que retira a possibilidade do juiz de decretar a prisão preventiva de ofício, artigo 311 do Código de Processo Penal. Era tranquilo o entendimento doutrinário, no sentido de que o juiz não podia decretar a prisão preventiva de ofício, sob pena de violação ao sistema acusatório. Essa regra não se aplica
a conversão de flagrante em preventiva, pois não se está decretando de ofício, mas convertendo-se à prisão pré-cautelar. Pressuposto da prisão preventiva, artigo 312 do CPP. Fumus comice delicti, fumaça da prática do delito, que trata-se do fumus boniurus e plecum liberality. Em consonância com o artigo 312 do CPP, inciso 2º, pelo pacote anticrime, deve existir fatos novos ou contemporâneos, concretos ou idôneos que possam justificar a prisão. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, artigo 282, parágrafo 4º. Parágrafo 2º diz: a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação de medida adotada. A prisão preventiva, uma vez decretada, não caberá recurso. Caberá apenas ao réu ou ao indiciado que impetre um habeas corpus. Dito isso, se um pedido é indeferido pelo Ministério Público, este cabe recurso em sentido estrito, expresso no artigo 581, inciso 5º do Código de Processo Penal. No caso de requerimento pelo assistente, existe uma lacuna no Código sem previsão de recurso. Do indeferimento em representação do delegado de polícia, por não ser parte, também não caberá recurso. Ou seja, esses dois últimos não caberá recurso. O delegado de polícia e a respeito do requerimento pelo assistente. Para o STF, o habeas corpus 80.179, em relação ao clamor público, a gravidade em abstrato do delito ou a repercussão social não autorizam por si só a prisão preventiva. A garantia da ordem econômica foi inserida no Código de Processo Penal pela Lei 12.529 de 2011, também conhecida como a Lei Antitruste. A mesma assemelha-se a uma garantia da ordem pública quando relacionado ao crime contra a ordem econômica. É o risco de repetição delituosa quanto ao crime contra a ordem econômica. No entanto, a prisão preventiva tem como objetivo evitar que o agente causador de graves danos à instituição financeira e à órgão estatal permaneça em liberdade. Também configura como pressuposto da prisão preventiva a garantia da aplicação da lei penal. Como conceitua Nusse, são dados concretos que demonstram que o acusado pretende fugir do distrito da culpa, inviabilizando futura execução da pena. Também tem como objetivo garantir a finalidade do processo penal, viabilizando o exercício do direito de punir do Estado. É imprescindível citar que a ausência momentânea para evitar a configuração do estado de flagrância ou para questionar a legalidade da prisão decretada arbitrariamente não autoriza a decretação da prisão preventiva, com base neste pressuposto. A prisão preventiva também pode ser instaurada por conveniência da instrução criminal, ou seja, para proteger a eficácia da fase da produção de provas, impedindo que a pessoa que está sendo investigada atrapalhe ou impeça de alguma forma a produção das provas, seja por ameaça a vítimas, seja por destruição de documentos ou de qualquer outra forma. Passada a fase de produção de provas, essa prisão preventiva pode ser revogada. Com base no artigo 366 do Código de Processo Penal, se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, com base nos termos do disposto do artigo 312 do CPP. O último pressuposto da prisão preventiva é o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão, previsto no artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Em relação a esse pressuposto, ele deve ser aplicado como última opção, ou seja, decretado de forma excepcional nos casos em que houver descumprimento de medida cautelar diversa da prisão e a impossibilidade de outras medidas mais benéficas para garantir o processo, segundo o artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. Com o artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O artigo 319 deste Código e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificada de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada. Diferentemente da prisão temporária, a prisão preventiva ela não possui um prazo pré-determinado, salvo se houver uma decisão absolutória ou se houver o trânsito em julgado com decisão condenatória que vai impor como pena a prisão. Como regra, a prisão preventiva ela vai perdurar enquanto houver a necessidade, com base nos pressupostos fundamentais. O STF, considerando a natureza acautelatória da prisão antes de condenação transitada em julgado, entende que, pelo fato do crime ser hediondo, por si só não impossibilita a liberdade provisória. Porém, deve-se demonstrar a necessidade dessa medida. Seguindo essa linha de raciocínio, a Lei 11.464/07 admite liberdade provisória sem fiança em crimes hediondos e equiparados. Sendo assim, tem-se por superado o enunciado da súmula 697 do STF, que diz: a proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. Ademais, o artigo 44 da Lei 11.343/06 foi parcialmente derrogado. Se a mora processual for provocada pela defesa, não há constrangimento ilegal. De acordo com a súmula 64 do STJ, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. Relaxada a prisão por excesso de prazo, uma nova prisão preventiva só será decretada diante de motivos supervenientes autorizadores. Presentes os pressupostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada em relação aos crimes do artigo 313 do também Código de Processo Penal. Observe que só é possível em crimes dolosos. Não cabe prisão preventiva em crimes culposos e em contravenções penais. Como previsto no artigo 313 do CPP, será admitida a prisão preventiva quando, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade, máxima superior a 4 anos, se tiver sido considerado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvando o dispositivo no inciso 1 do Código Penal. E se tratar de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa deficiente, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. O parágrafo 1º do artigo 313 diz que também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Para o segundo parágrafo, não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena, ou decorrência imediata de investigação criminal, ou da apresentação ou recebimento de denúncia.
A Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, também traz medidas protetivas urgentes em favor dos demais vulneráveis, vítimas de crimes dolosos, entre eles crianças, adolescentes, idosos, mulheres, enfermos, pessoas com deficiência. Citamos como exemplo o artigo 22 da referida lei, em seu inciso 1º e 2º, em afastamento do lar e suspensão do porte de arma. O descumprimento das medidas protetivas, por si só, não autoriza a decretação da preventiva. Deve ser combinado com a garantia da ordem pública, a garantia da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Que excludente de licitude, previsto tanto no Código Penal quanto na lei especial, não admite a decretação da preventiva. A prisão preventiva deve ser fundamentada com base em um dos pressupostos que estão descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Prevê o parágrafo 1º que poderá ser decretada a prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Vale ressaltar que, segundo o parágrafo 2º, a decisão que decreta a prisão preventiva, ela deve ser motivada e fundamentada, não bastando a mera citação dos dispositivos legais. Em sede de habeas corpus, o tribunal não pode suprir eventual deficiência de fundamentação do juiz de primeiro grau, ainda que a autoridade coatora complemente ao prestar informações em pedido de habeas corpus. A decisão que decreta a prisão preventiva fica condicionada à manutenção de seus pressupostos fáticos. O pacote anticrimes, pela Lei 13.964, conferiu nova redação ao artigo 316 do Código de Processo Penal, autorizando agora o juiz a, de ofício ou a pedido, revogar ou decretar nova prisão preventiva se sobrevierem novas razões que a justifiquem. Ao incluir essa expressão de ofício, aqui se demonstra grave contradição do texto legal com o objetivo do legislador, que era de acabar ou mitigar o ativismo judicial. Além disso, o pacote anticrime inseriu o parágrafo único do artigo 316 do CPP, determinando a revisão periódica da preventiva, ou seja, o juiz é responsável pela medida e tem que revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante a decisão fundamentada de ofício sobre a pena de ilegalidade da prisão. Em outras palavras, a manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que a justifiquem. Segundo o artigo 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, anular a prisão preventiva, caso, no decorrer da investigação ou do processo, o mesmo perceber que não há motivos para que a prisão continue, como também poderá decretar a prisão preventiva novamente, se ocorrerem razões que a justifiquem. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor revisar a necessidade da manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de se tornar uma prisão ilegal. A prisão preventiva, uma vez decretada, não caberá recurso. Caberá apenas ao réu ou ao indiciado que impetre um habeas corpus. Dito isso, se um pedido é indeferido pelo Ministério Público, este cabe recurso em sentido estrito, expresso no artigo 581, inciso 5º do Código de Processo Penal. No caso de requerimento pelo assistente, existe uma lacuna no Código sem previsão de recurso. Do indeferimento em representação do delegado de polícia, por não ser parte, também
não caberá recurso. Ou seja, esses dois últimos não caberá recurso. O delegado de polícia e a respeito do requerimento pelo assistente. Por fim, vamos fazer algumas observações sobre a prisão temporária da Lei 7.960 de 89. É cabível na fase investigatória e não pode ser decretada de ofício. Os requisitos estão previstos no artigo 1º da Lei 7.960 de 89. O inciso 3 deve estar sempre presente, combinando com o inciso 1 ou com o inciso 2. Além do inciso 3, a prisão temporária também é cabível em face dos crimes hediondos e equiparados. A prisão temporária possui o prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5 em caso de necessidade. Tratando-se de crime hediondo ou equiparado, esse prazo é de 30 dias, prorrogável para mais 30 dias em caso de necessidade. Lembrando-se que esse prazo é um prazo limite. O juiz, nada impede que o juiz decrete a prisão temporária por um prazo inferior a estes. E lembrando também que apenas a autoridade judiciária é que pode revogar essa prisão. Devido o prazo da prisão temporária, o preso deverá ser colocado em liberdade, salvo se já tiver sido decretada a prisão preventiva ou prorrogada a prisão temporária.